Audiência que cresce a cada dia, viu, Cláudia? Eu tô muito feliz, porque a repercussão tem sido gradativamente melhor. Fico muito feliz mesmo, por isso, muito obrigada pelo carinho. 7h08, vamos direto à nossa entrevista de hoje? Vamos lá, e por causa de entrevistas como essa que a gente vai trazer, que a nossa audiência cresce, porque nós vamos conversar com uma autoridade nacional em, enfim, crimes financeiros, em bitcoins, em blockchain, né? A garantia Solojô, né? Uma coisa assim. A gente volta agora no Jornal Estadual falando sobre uma notícia que causou muita movimentação desde ontem. Foi que a Justiça da Argentina concedeu prisão domiciliar para Antônio Inácio da Silva Neto, conhecido como Antônio Ais, ou Toinho dos Bitcoins, líder da Brás Company. Ele e a esposa Fabrícia Ais foram presos no final de fevereiro, acusados de liderar um esquema de pirâmide financeira. Pois é, eu que já conversei com ele outras vezes também em outros veículos de comunicação. Nós vamos falar com ele novamente, né? Ele está em linha conosco, o advogado Artêmio Picanço. Ele representa diversas vítimas desse caso da Brás Company, participou das investigações muito efetivamente, que acabaram resultando na prisão do Antônio Neto, da Fabrícia Ais também. Ou seja, ele é um ícone, né, dessa luta, porque acabou sendo uma luta, uma causa que foi encampada por ele e outras figuras mais. Muito bom dia, doutor Artêmio. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Estadual. Bom dia, Cláudio de Milena, tudo bem? Mais uma vez um prazer estar aqui contigo. Doutor Artêmio, ontem eu acho que a pergunta que não queria calar, e até hoje muita gente tem dificuldade para entender, qual foi o motivo que levou a Justiça da Argentina a mandar para a prisão domiciliar um cidadão que causou um golpe de bilhões de reais? Pessoal, eu acho que assim, chega um momento na advocacia, que é uma frase que certa vez eu escutei e encaixa bem no período, é explicar o inexplicável. Motivo aparente não há, é uma situação bem atípica, né? Mas a grosso modo eu vou dizer o que está no próprio documento que concedeu esse benefício para ele. Em linhas gerais, eles condenam, falam que a Fabrícia ela tem crise de ansiedade, de hipertensão, ela tem crise de pânico, hipertensão já disse, e cardiopatia. Essa é a principal linha. E que em razão disso, ela não consegue ser mãe. E assim, eu acho que aqui é um tapa na cara de diversas mães que são solteiras. Eu tive uma avó que perdeu um companheiro muito cedo. Meu avô morreu quando meu pai tinha 10 anos. Meu pai era mais velho, pra vocês terem ideia. Criou os filhos todos. Criou bem. Criou cidadão de bem. Enfim. E que, em razão da ausência paterna, que os filhos estavam sentindo falta, que foram privados da convivência com o genitor, precisaria colocar ele em prisão domiciliar para auxiliar na criação e no sustento econômico dos meninos. A Fabrícia ter sido solta, a gente até entende, porque tem as crianças. Lá, inclusive, agora ele, mais um, não, é como se ela não tivesse capacidade de ser mãe por si só. E aí vem aquela frase, né, que certa vez escutava muito minha mãe, que falando de mãe, que quem pariu Mateus que embale, né? E além disso, que é outra coisa muito curiosa, para não falar outra coisa, ele estando solto, poderia voltar a exercer a atividade que ele estava tendo lá. E aí eu vou dizer para vocês também, de forma bem resumida. Me permitam ler o trecho da decisão. Sim, pois além não, disso, por favor. Estamos curiosos. Deve-se considerar que da Silva Neto, que é no caso Antônio Inácio da Silva Neto, antes de ser preso, se sustentava economicamente a partir da venda de antiguidades restauradas através do portal virtual Mercado Livre. E lá, o Mercado Livre, para quem não sabe, ele é de origem argentina, é uma empresa criada na Argentina, que veio para cá, não é brasileira. Trabalho que poderia retomar se obtivesse a homogeneização da sua detenção, que é, no caso, a conversão em prisão.
esse é o motivo, ainda os trata o casal como sendo imigrantes. Sim, foi essa a palavra utilizada. Imigrantes. Eles entraram na Argentina de maneira irregular também, não é isso? Ele entrou de forma irregular. E o mais curioso é que na própria decisão se fala disso, que ele entrou de forma irregular. A única parte que tem de boa nisso é que confirma-se que há o procedimento da extradição. Porém, segundo esse juiz ou juíza, não deu para identificar, obviamente, está no início, e eu não, assim, o que ele escreveu aqui, e desculpa a franqueza, e nada para mim, que não tem justificativa alguma, pasmem, são esses os motivos. Cita aqui os medicamentos dela, fala que ela não tem como, que ela está com crise de pânico, e coloca ele já junto com ela para a criação dos filhos, fala que lá eles não têm aparato familiar para auxiliá-los, que a língua é diferente, aí tem uma preocupação, suposta preocupação com a criança. Ora, tinha N maneiras de trazer parente, eles têm dinheiro para fazer isso, eles já alugaram um apartamento que é onde eles estão. Teve até uma notícia, que a gente deixa bem claro, tem uma notícia dando conta que ele está naqueles condomínios de luxo que outrora foi encontrado, que lá ele morava. Mas não eles é lá, estão ele lá. está no apartamento. Sim, eles seguem nesse condomínio? Não, ele está num apartamento. Sim. É um edifício, ele está num edifício tal que tudo indica, tem mais apartamentos, mas é um edifício, não é naquela casa mais, não é nesse condomínio de luxo onde estava. Mas não quer dizer nada, até na decisão se fala que foram preocupar para ver se realmente eles tinham teto, se o apartamento ele era condizente para a criação das crianças. É uma série de contradições. Se eu começar a ler aqui, vocês vão assim... Eu tenho até, desculpa, medo das pessoas ficarem com embrulho no estômago, que foi o que eu senti ontem ao fazer isso. Eu imagino, doutor Artemio, inclusive antes do senhor ler esse trecho, né, da decisão até então da soltura do Antônio Neto, eu queria que o senhor explicasse, porque há sempre um impasse com relação à possibilidade de extradição dos dois, né, principalmente dele também para o Brasil, para que cumpram pena aqui, e aí seria talvez uma alternativa para que esse problema com relação aos filhos fosse resolvido, porque há familiares aqui, os próprios pais da Fabrícia, né, que ficaram com as crianças por um tempo também, até que elas fossem para a Argentina. Então, o que é que se fala sobre extradição? A gente está falando de uma justiça, de um espectro jurídico diferente do nosso, que é a da Argentina. Mas há uma possibilidade dessa extradição ainda? Sim, continua. Veja, eu vou ler o trecho da decisão que afirma isso. Ele coloca assim: máximo, considerando o estado incipiente, que é inicial, inaugural, do presente trâmite extraditório, então, portanto, existe um trâmite extraditório, dado que, além de ter sido recebido o pedido formal da extradição, ou seja, quando recebe pedido formal, quer dizer que as nossas autoridades do Brasil, e eu sou um crítico de Estado, várias vezes, de coisas erradas que o Estado faz conosco, né? Eu acho que é gente pela gente, mas não é o caso aqui. Vamos dar César e ser justo, que é César, que é de César, vamos ser franco. Uma coisa eles podem muito falar só que eu não sou franco. Ainda resta a recepção das informações solicitadas ao Brasil recentemente, a etapa de formulação de prova e a celebração do julgamento. Tudo que consumirá um período de tempo que poderia influir de maneira negativa na vida da filha e do filho do requerido. Esse é o parágrafo que está dentro da decisão. O que quer dizer que houve o pedido formal solene aqui do Brasil. Isso foi encaminhado para a Argentina. Ao que tudo indica, não sabemos, né, se é de fato exatamente como ele está falando, mas eu acredito que sim, né, foi devolvido para o Brasil. E agora estamos esperando uma nova devolutiva para que aí sim aconteça eventuais situações, formulação de prova e celebração do julgamento. O que pode acontecer, que é a grande pergunta? Pensando como advogado dele sendo, provavelmente ele vai tentar dificultar
essa extradição. E 2, ao sendo extraditado, que provavelmente é isso que vai acontecer, mas da Argentina, a gente tem que lembrar bem, tentar bem claro, está em outra jurisdição, nós temos que tomar cuidado com isso, né? A gente pode esperar qualquer coisa, tendo em vista essa decisão, sendo extremamente franco, sendo extraditado, o que ele tentaria é ser realocado em um presídio de outra unidade federativa que não a Paraíba. Ele vai alegar uma série de coisas, inclusive que está com receio de morrer, algo do gênero, pelo que ele fez, que, enfim. É isso que eu espero, tá? Porque eu estou pensando como um advogado sério. Mas a possibilidade existe, está tendo procedimento, como está, ao que tudo indica, está escrito aqui na decisão, né? Isso foi o próprio juiz lá que falou. Doutor Artêmio, tem um outro aspecto que eu gostaria de abordar com o senhor, que é o seguinte: a sua investigação descobriu, né, lá em fevereiro, que Antônio Neto estava frequentando uma academia de ginástica, que tinha criado um novo perfil no Instagram, que, se não me engano, se chamava Felipe, né? Eu fico a dúvida, porque a justiça bloqueou os bens desse rapaz, ele entrou irregular na Argentina. Esse dinheiro está vindo de onde? Ele tem uma conta em nome de quem? De Antônio, de Felipe, de João, de José? Como é que ele se mantém? E me parece que tem bastante dinheiro para bancar ótimos advogados que conseguem, por exemplo, convencer a justiça argentina a colocar esse rapaz que aplicou golpes bilionários no Brasil em prisão domiciliar. Olha, o dinheiro provavelmente está vindo relacionado a criptoativos, porque existe como ele se mantendo dessa forma por meio de cripto. Quem está do meio conhece um pouco e sabe fazer isso, né? O segundo ponto é que aqui é uma prova cabal que tem dinheiro. Você disse uma coisa extremamente correta. Essa decisão ela veio oriunda de uma petição. Petição essa que foi, e quem assina isso são 2 advogados. Sendo que um deles, ao procurar um pouco a respeito dele, um pouco mais, ele foi como se fosse uma espécie de assistente de juízo lá na mesma Câmara que deu a decisão, que é a Câmara Correcional. Isso está no próprio LinkedIn dele. É só jogar o nome do advogado, você vai encontrar isso no período de 2008 a 2010. E em conversas com outros advogados argentinos, alheios ao processo, amigos consideram, eles estranharam essa decisão e, segundo eles, até o contorno que isso foi feito, para eles é estranho, como se tivesse tido elementos, vamos dizer assim, por fora e avessos, alheios, estranhos, para que o juiz fosse se convencesse e mudasse a decisão dessa forma, né? Assim, salta aos olhos, é surreal. O Estado poderia ter... Ele fala várias vezes que ele utilizava, inclusive, diversos nomes na Argentina. O mais estranho disso tudo é que ele fala os erros que ele tinha, fala eventualmente que ele tinha outros nomes. Aí, ao mesmo tempo, ele trata o casal como se fossem pessoas que simplesmente saíram do Brasil, pessoas de bem, que saíram daqui e foram para lá e estão de forma... estão aqui legalmente. Nem isso, porque era como mas estão aqui com uma entrada de uma forma controversa. Eles não fizeram nada por ali fora isso. Eles nem... mais ou menos uma obra do acaso. Não é surreal uma decisão. É impressionante. Doutor, inclusive, é uma pergunta que não quer calar. A gente está falando aqui de um crime de grandes proporções que deixou impactos muito severos na vida de muita gente. Eu conheço, inclusive, pessoas em Campina Grande que, infelizmente, caíram nesse golpe da Brás Company, perderam muito dinheiro. Algumas até, a gente já frisou isso aqui, a gente fala de uma questão humanitária, porque algumas pessoas chegaram a vender suas próprias residências, seus carros, para investir na Brás Company e ficaram literalmente sem nada, totalmente desprovidos, né? E aí o senhor acaba lidando com muitas dessas vítimas, o senhor advoga para muitas dessas vítimas. Eu queria saber de perspectivas reais hoje
de reparação desses danos, de recuperação, né, de ressarcimento, indenizações para essas pessoas, há perspectivas, há um avanço já nesse aspecto também, porque para quem está assistindo essa história, essa novela toda, e principalmente para quem é vítima, se sente muito injustiçado e até há uma preocupação também de onde essa história vai dar, né? Eu vou explicar mais ou menos assim, essa parte por uma situação, para ninguém depois falar relacionado a código de ética de OAB. Existe, nós estamos fazendo, já foi distribuída a situação inclusive em Campinas, mas nós estamos fazendo uma frente diferente, tá? Trazendo para o polo dessa ação outra empresa com lastro financeiro reconhecidamente no mundo. Eu vejo com bons olhos essa tese. Agora, da mesma forma que eu disse, quando teve feliz a situação, aquela euforia que foi gerada quando ele foi preso, nisso eu também fiquei muito assim, da mesma forma que eu estou bem aborrecido hoje, a situação dele ser preso e a situação dele estar solto não muda absolutamente nada para o recebimento. Porque ele solto... A gente está tendo uma pequena instabilidade aqui na ligação com o doutor Artêmio. Se o senhor estiver nos ouvindo... deslocamento, porque às vezes quando a gente... Pode ser uma instabilidade também na... O senhor está nos ouvindo, doutor Artêmio? A gente, nos últimos segundos, não conseguimos ouvi-lo. Ouvindo agora? Agora sim. Estamos. Pode continuar. O que montar? Continuamos com uma estabilidade. Vamos tentar retomar a ligação aqui para o senhor novamente, tá, doutor Artêmio? O senhor nos aguarda que em menos de um minuto a gente vai retomar essa ligação. Só para você que chegou agora, a conversa é com Artêmio Picanço. Ele é advogado de muitas vítimas do caso Brás Company, esse caso que infelizmente foi retomado ontem em termos de assunto, né, por conta dessa situação preocupante. O Antônio Neto, ele conseguiu uma soltura, um alvará de soltura para enfim, cumprir prisão domiciliar, depois de uma decisão no mínimo questionável, como o próprio doutor Artêmio Picanço estava citando aqui para a gente. As justificativas não são nada plausíveis, mas a gente está tratando aqui de outra jurisdição, de outro espectro jurídico, que é o da Argentina, e por isso que nos cabe aí questionar algumas coisas, enfim, algumas divergências que, segundo o doutor Artêmio, não são muito compreensíveis. Mas a gente retomou a ligação aqui com ele. Agora o senhor nos escuta, doutor Artêmio? Estou ouvindo bem. Perfeito, pode continuar. Pronto. O que eu estava dizendo aqui, ele sendo preso, né, o que poderia mudar? Se ele tivesse hoje, ou a Fabrícia, compaixão, resolvesse depositar o dinheiro que eles têm para poder fazer a quitação dos clientes. Essa seria a única hipótese que eu veria. E como eu não acho que isso vai acontecer, honestamente, ele teve todo o tempo do mundo para fazê-lo, mas preferiu mudar de nome, comprar outros documentos. Ele estava portando documento diverso de outra pessoa, falso, para não falar outra coisa também, e jogando golfe, vivendo a vida dele. Isso não muda. Então, para efeitos de recebimento, ele preso ou ele solto é quase que indiferente. O que muda para a gente nesse sentido é, obviamente, uma sensação de justiça. Ele está pagando pelo que ele fez. Doutor Artêmio, agora, pois não. O caminho, e finalizo, o caminho é realmente judicializar, porque isso fique bem claro. Não tem outro caminho. Se as pessoas não fizerem nada, o dinheiro, vamos aos olhos da lei, imagine que ninguém fez nada que não é o caso, mas ninguém fizesse nada. Todo o dinheiro que foi levantado, eventualmente, na polícia, na operação, iria para o Estado. O que a gente está fazendo aqui, novamente, eu não vou dar detalhe por questões que eu expliquei, mas é um outro caminho, com outras empresas que participaram desse negócio. Tal como aconteceu agora, que a gente viu novas pessoas indiciadas por lavagem de capitais. Então são o quê? Terceiros
que participam dessa cadeia de consumo e, aos olhos da lei, ao nosso sentir, respondem de forma solidária pela satisfação do débito. É isso. Doutor Artêmio, não sei se é impressão minha, e eu gostaria da sua resposta, porque o senhor é uma autoridade no setor, mas depois do caso Braz Company, as pirâmides financeiras diminuíram ou é só impressão nossa? Não, você tem razão. Diminuíram. Isso não é nem que elas não é que elas diminuíram. De certa forma, as grandes diminuíram. Essa é uma palavra, isso é um fato incontroverso. O que aconteceu mais ainda foi uma modificação. O que eles fizeram? Quando uma empresa grande, tem mais visibilidade. Quando é uma empresa maior, tem mais clientes que chamam a atenção de autoridades, de mídia, de pessoas. Eles estão mudando o meio, fazendo o que a gente chama de pirâmide short. Elas são menores, pequenas, para não chamar tanta atenção. Elas criam, ficam pouco tempo, finalizam, porque é uma indústria isso, tá? Existe uma indústria por trás disso. Existem investidores, existem pessoas que participam de várias pirâmides ao mesmo tempo. Vocês podem verificar o seguinte, uma prova disso. Muita gente aqui me manda, eu não vou citar nomes, mas pessoas que estavam na Braz Company hoje estão em outras empresas, do mesmo tipo econômico. Então, como essa indústria ela só ela dá uma repaginada, ela muda o modus operandi. Então sempre vai acontecer, gente. Fraude e Brasil é uma coisa assim, simbiótica quase. Tem até aquele meme, mas né? Grande, de fato, você tem razão. Não tá tendo tanto mais, não. Tem até aquele meme, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Exatamente. Agora mais do que nunca, né? O alerta tá mais aceso do que nunca. Doutor Artêmio, a gente queria agradecer demais a sua presteza em nos atender, né? Eu acredito que o senhor também esteja num momento difícil, porque a gente compara essa situação, principalmente para o senhor que está à frente desse combate aí, desse crime, como um verdadeiro instante de frustração, né? Todos nós estamos nos sentindo injustiçados, principalmente pelas vítimas que passaram por isso. Enfim, mas nós seguimos acompanhando aqui e claro... Milena, eu só queria fazer uma consideração, porque ontem o doutor Artêmio estava fazendo uma live, e eu participei dessa live, até fiz pergunta, ele me respondeu, até coloquei lá uma mensagem que estava ao vivo, transmitindo em uma outra emissora, ele registrou também, mas tinha um engraçadinho, né, dizendo que quando Antônio Neto fosse liberado, voltasse para Campina Grande, ia ter festa para recebê-lo, ele ia desfilar em carro aberto no Açude Velho, enfim, então além da frustração, ainda teve que ouvir as piadinhas. Pois é, viu? Complicado. Tem gente de todo jeito, não adianta. Ontem mesmo teve, nessa live, me permite, a última parte, gente que falando que que eu enganava mais que o Antônio Neto, que quando que eu seria investigado. Eu fui e falei na live, você tem 10 minutos para se retratar, senão você vai ver eu entrar contra você. Eu procurei lá a vida do caboclo, encontrei quem que ele era, guardava um sobrenome de conhecido na região, mas felizmente, eu honro o que eu disse, durante esses 10 minutos ele foi lá e se retratou, viu que era bobagem o que ele falou. Sim. Reconheci. Mas tem gente para todo lado, meu amigo, pessoal. Pois então, é complicado. Mas, enfim, parabéns pelo seu trabalho, né? Porque independente de qualquer decisão jurídica, o senhor encampa uma causa muito importante, né? Muito obrigada mesmo. Com muito conhecimento. Sim. É uma área... Obrigado, gente. Com muita força podem também. contar comigo, eu vou continuar fazendo isso, porque é coisa de caráter. Não, é uma área muito complicada, nem todo mundo entende, e foi até por isso que Antônio Neto conseguiu se espalhar tanto, porque ele divulgava o blockchain, o jurídico, não sei o quê, e usava um monte de termos técnicos que as pessoas não conheciam, mas achavam chiques, achavam bonita a maneira que ele falava, e ele acabava com aquela ênfase, convencendo muita gente. Verdadeira religião. Foi fundamental a diligência, até a manutenção do rigor nas investigações, no acompanhamento do caso que o doutor Artêmio fez. Então, parabéns realmente pelo seu trabalho, e as vítimas que, enfim, procuraram o senhor e outros advogados, encontram justamente na advocacia um sopro aí, uma luz talvez no fim do túnel, porque se não fosse vocês, nem essa luz existiria.
Eu agradeço demais as palavras novamente a vocês e em breve a gente vai estar fazendo até um livro sobre esse assunto e quiçá um documentário, porque esse caso não vai ser esquecido. Não vai. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. O senhor mantém a promessa de Antônio Neto ser extraditado para cá e o senhor desfilar com o carro? Da mesma forma, eu cumpro as coisas que eu digo, vocês podem ter certeza. Isso aí, ele estando aí, foi o que eu disse, estarei aí em breve. Com certeza, muito bem. Muito obrigada mais uma vez, doutor Artemio Picanço, ele que é advogado de muitas vítimas desse caso Brás Company, especialista em blockchain, enfim, nessa área que é bem complexa, como Cláudia disse, né? 7 horas e 34 minutos.